Olá, vitrinautas, aqui do canal Vitrine do Giba. Eu sou Gilberto da Silva e estamos aqui em Sociológicas do Giba, falando um pouco sobre temas relacionados à sociologia, à política, à economia e à sociedade. Bem, eu sou jornalista e sociólogo. Muito bem. Hoje vamos falar sobre um tema que é o tema motriz, né, das questões atuais, né, o surgimento do proletariado, do movimento operário e, obviamente, também do capitalismo. Tudo isso junto e misturado, vamos para o Sociológicas do Giba. Mas antes, por favor, você que está chegando, se inscreve no nosso canal, dê o likezinho, compartilhe, divulgue nosso canal, porque isso é muito importante, que dá um ânimo novo para a gente continuar aqui nesse bate-papo com vocês, tá? Muito bem, vamos falar de um tema essencial. Hoje não é sobre um autor é sobre um tema aqui em Sociológicas. Vamos falar sobre o proletariado e o movimento operário. Esse termo que quase é pouco utilizado hoje, né? O proletariado. Os antigos romanos usavam esse termo proletarii, com dois no final, né? No romano, latim, para designar o mais baixo degrau da escala social dos homens livres, pessoas que nada possuíam além de sua prole, ou seja, seus filhos. Daí esse nome, proletários. Abaixo dos proletários, só mesmo os escravos. O conceito moderno de proletário, contudo, está relacionado a um fenômeno extremamente importante que foi a Revolução Industrial, que foi uma série de avanços técnicos que permitiu a invenção de novas máquinas e a aplicação de novas máquinas no modo de produção. Tá? Por isso que é dado o nome de Revolução Industrial, porque ela mudou, foi uma mudança estrutural nas relações sociais e econômicas ao redor do mundo. Importantíssimo, então, quando você está na escola, prestar bem atenção, ler, né, o que o professor lá está falando sobre Revolução Industrial, e mesmo você ler os livros que falam sobre Revolução Industrial. Posso, numa outra Sociológicas, falar um pouquinho de livros recomendados para essa leitura, tá? Sobre a Revolução Industrial. De tal modo, então, que essa Revolução Industrial, ela emergiu, né, fez surgir um novo tipo de trabalhadores, né, de proletariado, como a gente tinha falado anteriormente. Tá? Legalmente livres de direitos, mas, né, dispõem de poucos direitos, tá? Poucos. Para poder garantir o seu sustento obrigatório e vender o seu único bem, que é a força de trabalho. Tá? Mas vamos lá, o que a Revolução Industrial, né, proporcionou essa alteração da relação do proletário e o surgimento do movimento operário. Tá? Houve uma aceleração da urbanização. Essa aceleração levou a conflitos que gerou várias contradições internas dentro do sistema capitalista que estava surgindo daí, né?
o termo burguesia, né, que já existia, que surgiu lá na Idade Média durante séculos, né, eles eram aplicados àqueles habitantes dos burgos, né, ou das cidades. Com a Revolução Industrial e o desenvolvimento, obviamente, do capitalismo, a expressão burguesia passou a identificar os proprietários dos meios de produção, ou seja, aqueles que possuem máquinas e equipamentos, né, que são os industriais. E também os banqueiros, os grandes comerciantes. E daí, já no século XX, os grandes proprietários de terras. Tá? Muito bem. Então, a Revolução Industrial mudou drasticamente as relações de trabalho, criando essa classe social, o proletariado, que esteve o tempo todo lutando por melhores condições de trabalho e de vida digna desde o início, o início da industrialização. O grande motor da Revolução Industrial foi a burguesia. Ela tinha ideias novas, dinheiro, né, para realizar, tinha prestígio. Então, a burguesia, ela ganhou seu espaço e começou, então, a se desenvolver, vamos ver aqui, mais efetivamente. Então, vejamos. Burguesia, proprietários, desculpe o erro aí, tá? Ou proprietário dos meios de produção, os banqueiros, os grandes comerciantes e os grandes proprietários de terras, tá? Foi a partir do meados do século XIX que a verdadeira classe dirigente da sociedade europeia, a burguesia, começou-se a despontar. Então, é isso. Dono do dinheiro, das máquinas, das ferramentas, das matérias-primas, todos esses elementos passaram a se chamar de capitalistas, certo? Os grandes capitalistas. E os proletários? Bem, os proletários viviam uma vida difícil nesse período. Eles trabalhavam em turnos de 12 a 16 horas. 12 a 16 horas. Estão querendo voltar para 12 horas aí em alguns países, né, achando que os trabalhadores trabalham pouco. Mas vejam como era, vamos contar um pouquinho como era a vida de uma família, porque toda a família trabalhava nesse sistema, tá? Não era apenas o homem, não, trabalhavam as mulheres e suas crianças, todas em condições subhumanas de trabalho, por baixíssimos salários, nessas fábricas, geralmente muito insalubres, ambientes extremamente insalubres, e com um controle de produção extremamente severo. A casa dessa família era apenas um dormitório, onde a família toda se revezava na utilização, inclusive, de pouquíssimas camas. Não havia cama para todo mundo. Tinham que dormir 2 numa cama, às vezes até 3 numa cama, né? Quem já foi pobre, que está assistindo aqui, muito pobre, sabe muito bem do que eu estou falando, que é dormir
na mesma cama com seu irmão, com a sua irmã, né? E às vezes até com seus pais até uma determinada idade, porque não tem cama, não é porque não tinha cama o suficiente, tá? A exploração do trabalho era realizada por crianças de 6 a 12 anos, que recebiam, obviamente, bem menos do que os adultos, mas trabalhavam a partir dos 6 anos de idade. Isso é um escândalo, né, na Inglaterra, nos meados do século XIX. O próprio governo, depois, inglês, promulgou leis proibindo. Aliás, leis inúteis, porque essas leis nunca funcionaram, essas proibições, né, da exploração da criança no mercado de trabalho. Tá? As mulheres ganhavam, e continuam até hoje, né? Ganhavam um pouco mais que as crianças, mas sempre menos que os homens. Por essa razão, o emprego da mão de obra feminina tornou-se massivo. Se contratava muitas mulheres porque produziam, elas trabalham bastante, produziam bem, né? E recebiam menos do que os homens, né? Bom, e existia tudo, falta de assistência, absoluta falta de assistência, nenhum tipo de previdência social, que é o que estão querendo, de novo, retomar, né? Acabar com a proteção social, com a previdência social, né? Deixa por conta do assalariado cuidar disso, né? Ou qualquer proteção de velhice. Como tem um relatório de 1883 que versava sobre as condições de vida da população operária inglesa, dizer que um dia de trabalho normal de um operário adulto sadio e com a família para sustentar é o seguinte: de 4 horas da manhã até as 5 horas da manhã era acordar e tomar uma xícara de chá. Sim, uma simples xícara de chá. Das 4 às 5 horas da manhã, ele levanta e toma uma simples xícara de chá. Né? Em inglês, toma muito chá. Se fosse no caso, se o Brasil existisse, estivesse funcionando a Revolução Industrial nesse período, poderia ser a mesma coisa, só que nós estaríamos talvez tomando um café. Às 6 horas, era o início do horário de trabalho na fábrica. Tá? Então, portanto, se vocês observam que até para isso ele tinha que morar próximo às fábricas. Naquela época não existiam os meios modernos de transporte, então ele tinha que morar ali perto. Então, 6 horas entrava. Às 8 horas da manhã, havia 30 minutos para uma pequena refeição, composta de uma xícara de chá, um saquinho de pão, feita enquanto eles trabalhavam controlando as máquinas. Eles não paravam, eles tomavam trabalhando. Se vocês recuperarem aí uma entrevista de um industrial, ele vai falar hoje que o brasileiro tem que fazer isso também para aumentar a produtividade, né? Ele tomar o seu café, o seu chá, trabalhando sem desligar as máquinas. Vocês vão ver, pesquisem aí, que vocês vão encontrar. Quem quiser pode postar o link desse vídeo aqui nos comentários, né? Bom, das 12 horas às 13 horas era o descanso para o almoço. Esse almoço era trazido normalmente pelas famílias, né? E o que era esse almoço por ser em Inglaterra? Batatas cozidas. Tá? Geralmente eram apenas batatas cozidas, não mais, quase não se come arroz, não se outra alimentação, então eles comiam batatas cozidas e às vezes quando o dinheirinho, a coisa estava sobrando, um pouquinho de carne de porco junto com a batata. Esse era o almoço.
A partir das 13 horas até as 8 horas da noite era o trabalho contínuo, ininterrupto. Parava-se, às vezes, por 20 minutos para um pão e chá. Novamente, essa parada não significava que se tinha que interromper as máquinas. As máquinas tinham que continuar a funcionar, tá? Então, tomava um chá enquanto as máquinas estão aqui funcionando. Come-se, né, o que tiver, quem não tem não come, e as máquinas continuam funcionando. Até as 9 horas, entre 8 e 9 horas da noite, dependia de um lugar para o outro. E eram todos numa sala apertada, empinhada de gente, né? Não era grandes e confortáveis como nós encontramos hoje nas empresas e nas indústrias mais modernas, tá? Aí, às 22 horas, ele já estava retornando em casa, entre 10 e 11 horas, entre 22 e 23 horas da noite, né? Retornava-se à sua casa, a família operária, mãe, filhos, né, os maridos, pai, todos que trabalharam, tinha um jantar, que geralmente era composto de um mingau ou uma sopa de aveia, ou qualquer outro cereal encontrado na Inglaterra, basicamente. Estou falando basicamente de Inglaterra, mas pode ser França, basicamente Europa, né, nesse período. Batata cozida, de novo, com água e sal. Comiam e, obviamente, iam dormir, porque às 4 horas da madrugada eles tinham que estar em pé para trabalhar novamente. O único dia de folga era o domingo. E as férias, quando havia, limitavam-se a 4 ou 5 dias por ano. Tem gente que quer voltar a esse sistema aí, né? Tem muita gente doida para voltar a isso aí, tá? Muito bem. Então, essa é a vida do proletário, da família proletária, no início dos primórdios da Revolução Industrial, tá? E a burguesia, ela obviamente sofria, para defender os seus interesses, ela sofria alguns ataques, né? E a primeira reação dos operários contra esse sistema opressor é o que a gente chama de ludismo, tá? Que as pessoas quebrando as máquinas, revoltada com as máquinas, porque foi a primeira situação, né? Se revoltar contra as máquinas, certo? Por que ludismo, como está aí escrito? Porque a intenção dos operários, né, era quebrar a máquina para a máquina não funcionar 24 horas e eles terem um descanso. Quem dizem que essa expressão ludismo está relacionado com um certo Nelson Lud, operário inglês que foi executado, né, foi morto por haver destruído um tear mecânico. Mas outros dizem que seria um general fictício Lud que assinava cartazes incitando a luta. Seja lá qual a origem correta, o ludismo não iria resolver o problema dos operários dessa forma, né? Se por um lado as máquinas tinham transformado duramente as condições dos trabalhadores, por outra ela produzia
artigos a baixo custo em quantidades nunca antes na história registrada. Tá? Antes disso, esses artigos eram expressão de um progresso técnico que não podia retroceder. Então, houve o ludismo, mas logo em seguida teve que ser interrompido o ludismo. Tá? Mas a revolta e as formas de organização dos proletários, eles tentavam se organizar de várias formas, com associações mútuas de socorro, ou seja, de proteção entre eles, ou de cooperativas entre eles, né? Então, se começa a ter formas de manifestações, né? A partir daí, grande, né? As mulheres fizeram uma manifestação nas Minas Francesas de Le Creusot em 1870, que foi registrada por um gravurista da época, né? Então, as mulheres, já conscientes do seu papel social, elas foram muito ativas na luta por melhores condições de vida, tá? Então, além das organizações que surgiram, também você tinha as várias manifestações, greves, certo? Devido a essas condições da sociedade. Então, é importante a gente observar que nunca foi uma coisa muito pacífica, tá? Muito pacífica. Obviamente, isso vai desencadear futuramente na construção dos sindicatos. Os sistemas cooperativos se evoluem para a construção de sindicatos. E é o que a gente vai ver agora, né? Que os sindicatos, que são essas trade unions, né? Foram os primeiros sindicatos que surgiram na Inglaterra. Tá? A legislação era muito restritiva e ela obrigava-os a funcionar clandestinamente. Não tinha liberdade de organização dos trabalhadores. Tá? Então, os operários que queriam se organizar de modo a impor aos patrões normas relativas à regulamentação das condições de trabalho e de melhoria na remuneração, tinham que se reunir clandestinamente, tá? Mas, embora sofresse pressões de toda essa espécie, eles acabavam sobrevivendo e, pouco a pouco, as medidas repressivas que se opunham ao seu funcionamento foram sendo abolidas, tá? Na segunda metade do século XIX, foram legalmente reconhecidos na Inglaterra e em outros países. A grande arma dos sindicatos era, e continua a ser, né, a greve. Os trabalhadores deixaram de receber salário por não comparecer ao serviço, mas a perda dos patrões era muito maiores, pois as máquinas paradas não produziam. Vocês veem nessa encarte que tem aí um cartaz, tá? Vocês estão vendo um cartaz que, na verdade, é um manifesto do Walter Crane por ocasião do Congresso da Internacional Socialista e das Trade Unions, né, que são os sindicatos, no 1º de maio de 1896. Tá? Foi a partir desse momento, né, que a gente vê as trade unions, né,
e essas pressões para pressionar os patrões por melhoria das condições de trabalho, de remuneração, de qualquer forma eram superiores ao ludismo, né, que era apenas quebrar, né, agora tinha a questão da organizar, né. A gente também teve um outro movimento que não coloquei aqui na tela, que era uma resistência mais legalista, que a gente chama de cartismo, tá? Um movimento liderado pelo William Lovett e Fergus O'Connor, que lutava pelo sufrágio universal masculino, melhores condições de salários, condições de trabalho, e fazia uma representação, e queria uma representação dos operários nos parlamentos. Em março, fizeram uma marcha em 1848, né? Não atingiram as expectativas de adesão, mas, de certa forma, serviu para levantar a lebre aí de que era importante conquistar, principalmente o voto e a sua representação parlamentar dos operários. Tá? Aí foram seguindo outras formas de reivindicações que originou a Lei de Proteção Infantil em 1832, a Lei da Imprensa em 1836 e a reforma do Código Penal em 1836. Tá? Então, de certa forma, também ajudou no processo. Lembre-se que neste período, nós vamos falar várias vezes aqui, vamos retornar em Sociológica do Giba, já está chegando quase meu tempo de terminar essa questão. Surgiram as novas doutrinas sociais. Então, é o momento em que você vai estudar a Revolução, a partir da Revolução Francesa, né? Rousseau, as questões do socialismo utópico, do próprio socialismo, como nós vamos falar mais futuramente, né? Surgimento das internacionais socialistas, né? Do socialismo científico, surgimento de Karl Marx, Engels, tá? Do Manifesto Comunista de 1846, tá? Isso será um objeto do futuro, aqui em Sociológicas do Giba, mas isso serviu para dar uma entrada como era a situação do proletariado e da burguesia no início da Revolução Social. E isso foi muito importante para a criação de várias críticas, vários pensamentos críticos, né, que surgiram em toda a Europa e que fervilhou esse período da história mundial, basicamente o famoso século XIX, que originou os vários ismos que vocês verão pela frente. Pessoal, muito obrigado por aqui. Espero que vocês continuem acompanhando as Sociológicas do Giba aqui no canal. Eu acho que no item de hoje... nós falaremos depois, né, sobre socialismo e comunismo, que não dá para falar assim rapidamente, e sobre, evidentemente, os seus criadores, né, teóricos, Karl Marx e Friedrich Engels. Falaremos de outras questões aqui também do anarquismo que surgiu nesse período, né? Também começa nesse período, Proudhon, Bakunin e etc. Tá? Mas por hoje é só. Eu espero que vocês possam me ajudar a continuar com Sociológica do Giba. Mande sua sugestão, faça o seu comentário. Aqui é só para sistematizar uma ideia simples, sem muito academicismo, para a gente poder entender um pouquinho, vendo a história, vendo o passado, vendo as questões da sociedade, compreender o mundo em que vivemos. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.
sociedade, luta de classes, hegemonia, positivismo, marxismo, funcionalismo, sociologia. Qual é o poder? Qual é o Estado? O que é política? Sistemas, sociedades, raças, etnias. Tudo aqui em Sociológicas do Giba. E se tiver desigualdades, comunismo, capitalismo, socialismo, culturalismo,